Para nós da economia de comunhão, a comunhão significa uma cultura de encontro capaz de promover a conexão entre oportunidades e vulnerabilidades das pessoas. Somos um movimento global que vive pela erradicação da pobreza por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno. A principal motivação para este projeto extensionista foi levar para os estudantes os conhecimentos sobre a economia de comunhão que eu só tive dentro da minha faculdade. A economia de comunhão tem um propósito de um mundo justo, regenerativo e fraterno, sendo uma ferramenta de transformação na hora de pensar e fazer negócios. O propósito do mundo justo é a busca pela equidade, redistribuição dos nossos recursos e valores, proporcionando acesso a quem necessita, a consciência de que esta é a maneira mais eficaz de criar um futuro próspero para toda a humanidade. Nos reconhecemos como membros de uma única comunidade global. Compartilhamos conhecimentos um com o outro de uma maneira respeitosa e empática. Temos a missão de conectar pessoas, compartilhar propósitos e recursos, concretizar a comunhão e, na nossa visão, até 2026 queremos ser percebidos como uma referência na erradicação da pobreza no Brasil. Somos uma comunidade fraterna de grande potencial como membros de uma mesma comunidade global. Temos coerência na nossa intenção, no pensamento, na fala, no sentimento e na ação. Temos o valor da interdependência, que a comunidade nos conecta e nos torna dependentes uns dos outros para alcançar o nosso objetivo comum. Você conhece a economia de comunhão? Um movimento que nasceu de um olhar e de uma pergunta. E se os negócios fossem desenhados para erradicar a pobreza e transformar o mundo? Em 1991, Chiara Lubich, italiana, líder espiritual e civil e fundadora do movimento dos focolares, visitou o Brasil e se deparou com a dura realidade das periferias de São Paulo. Ho pensato che si potevano far nascere fra i nostri delle aziende, in modo da impegnare le capacità e le risorse di tutti per produrre insieme ricchezza a favore di chi si trovava nella necessità. Diante desse cenário, propôs uma nova prática econômica. Empresas que colocam no centro a erradicação da pobreza, o compromisso com a transformação social e a difusão da cultura da comunhão. Comunhão é compartilhar ideias, tempo e recursos para criar relações justas e fraternas, onde todos cuidam uns dos outros e crescem juntos, na vida, no trabalho, em qualquer lugar. Hoje, mais de 30 anos depois, a economia de comunhão é um movimento global, cultural e econômico que integra o ecossistema de negócios de impacto. Conectamos oportunidades e vulnerabilidades por meio de projetos de empreendedorismo e florescimento humano, com comunidades vulnerabilizadas. Projetos que nascem da escuta ativa e do diálogo contínuo com os territórios, valorizando o protagonismo local e construindo soluções que emergem de dentro para fora, em sintonia com os sonhos e potências de cada comunidade. Só nos últimos 3 anos, impactamos diretamente mais de 200 mil pessoas e mobilizamos mais de 5 milhões de reais em recursos. Sustentamos uma rede internacional de empresas e empreendedores comprometidos com uma nova forma de pensar e fazer negócios, tendo como propósito principal o cuidado com as pessoas e com o meio ambiente. Fomentamos também iniciativas culturais e acadêmicas que promovem a reflexão e a difusão da cultura da comunhão. A economia de comunhão é essa comunidade global empenhada em viver por uma nova cultura, uma rede de pessoas conectadas por uma visão sistêmica da vida. Acreditamos na potência transformadora das relações, que floresce no encontro, no cuidado mútuo e no respeito às pessoas e ao planeta. Economia de comunhão, por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno. Bom dia a todos, eu me chamo Manuel Antônio e atualmente eu tenho 18 anos.
Bom, eu moro aqui na cidade de Mauzinho e aqui vim falar sobre a econômica comunhal, que no caso é um grupo do qual a gente vai fazer muita diferença. Por exemplo, a gente não só vai focar tanto na nossa sustentabilidade do nosso bairro, mas também a gente pode fazer melhorar nossas infraestruturas, parquinhos. A gente pode fazer a diferença aqui. Um bom exemplo, a higiene aqui do nosso bairro. É isso que para que a comunidade comunhão está aqui para fazer. É claro que a gente vai ter nossas vantagens, mas o nosso foco é tentar melhorar o nosso bairro. Bom dia, eu sou o Roberto, sou do terceiro ano, tenho 18 anos, sou da Escola Benedito Almeida. E hoje tivemos a palestra da aluna Mariela, em que ela mostrou um assunto como a economia de comunhão, onde eu pude apurar vários assuntos importantes, e o que mais me chamou a atenção foi o fato de ter uma meta para alcançar em 2026, que é erradicar a pobreza. Nós acreditamos que somos uma única família global. É inadmissível para nós que alguns tenham o que comer no dia de hoje e outros não. O sofrimento e a violência causados pela pobreza que nos circunda nos interpela a fazer algo pelo mundo. Somos um movimento de pessoas, instituições públicas e privadas, que acredita que é possível reduzir a pobreza através da consolidação e ampla difusão de uma cultura fundamentada na fraternidade universal. Como fazemos isso? Integramos uma rede internacional de comunhão de necessidades, recursos e talentos, que procuram adotar a cultura da fraternidade em suas práticas cotidianas, criando novas possibilidades de governança e relacionamentos profissionais e pessoais, humanizando as práticas de mercado. Temos polos de negócios e programas de incentivo ao empreendedorismo. Compartilhamos livremente parte dos nossos recursos com projetos que visam melhorar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade econômica. Outra coisa que eu acho bem interessante da economia de comunhão é que partiu de um convite para empresários repensarem o sistema de produção como um sistema que distribui mais e concentra menos. Porém, nesse percurso, se percebeu que há tantas pessoas que têm vocação ao empreendedorismo e que não têm as oportunidades de montarem o seu negócio, de se especializarem. Então, uma linha bem interessante que a economia de comunhão tem atuado é a questão do fomento ao empreendedorismo, do fortalecimento de pessoas que querem ser empreendedoras, mas que não encontraram as oportunidades ao longo da vida. Chiara Lubich fez uma visita no Brasil, né? E ela percebeu que quando ela estava chegando, ela citou até uma coroa de espinhos na cidade de São Paulo, onde ela percebeu que a periferia era a pobreza e a riqueza no meio. E a gente sabe que isso foi projetado, mas ela sentiu que deveria, a produção, a parte econômica que gera, que faz a economia, ela deveria ter uma nova concepção, uma nova cultura. A grande sacada dela foi entender que não basta você fazer filantropia. A filantropia é importante, nós precisamos da filantropia, mas a gente precisa transformar a economia num espaço de valores. E essa foi a sacada de Chiara Lubich em 91, né? Por isso que eu admiro tanto e vejo muito essa força do feminino, né, presente na economia de comunhão hoje, em todo o mundo. A presença das mulheres é muito forte. A primeira lição para quem vai empreender é essa: não se limitem, façam o que é possível fazer com o que vocês têm na mão. Se vocês querem fazer alguma coisa, o investimento inicial sempre aparece.
Olá a todos, meu nome é Rogério Cunha, estou participando aqui do projeto da aluna da UEA, a Mariana, e daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com os alunos ali dessa escola do IFAM, e o projeto dela então é disseminar a cultura de economia de comunhão, que é uma nova forma de pensar e fazer negócios nas escolas do ensino público, normalmente às vezes no primeiro, segundo, terceiro ano. E toda essa disseminação dessa nova cultura é muito interessante, porque quem sabe, né, desses alunos daqui, nesse caso hoje a gente vai falar para o terceiro ano, quantos podem ser empreendedores que já começam o seu percurso com esses conceitos que são muito valiosos. Então eu vou passar um pouco da minha experiência na Lopiano Pizza como empresário. Nós já temos 31 anos de mercado e economia de comunhão sempre foi uma ótima base. Uma base porque ela dá os valores, ela dá o modo de ser da empresa. Isso é muito importante para a cultura organizacional de qualquer empresa, seja ela pequena, média ou um pequeno empreendimento. Então está sendo uma alegria participar desse projeto com a Mariana e vamos ver que frutos darão, né? Mas com certeza deixaremos uma boa mensagem para eles. Vivemos em uma sociedade orientada pela ilusão da separação, pela competição, pela concorrência e pela escassez, onde convencer significa vencer o outro por completo, e o sucesso se mede pelo que se tem, abrindo mão do que essencialmente se é. Crise ética, crise política, crise social, uma profunda crise sistêmica, afastando o indivíduo do ser, um modelo que não se sustenta mais. É chegado o momento de despertar a consciência para um olhar mais humano, um resgate radical sustentado pela compreensão de que intersomos. E para interser é preciso encontrar, reencontrar consigo mesmo para encontrar com o outro, ou melhor, o eu se encontrando num outro eu, um mundo onde cada indivíduo constitui em si uma unidade, que ao encontrar-se com outra unidade e juntos descobrirem um sentido comum para este encontro, constitui uma comunidade, um mundo onde a cultura do encontro é o que aciona a potência de ser humano, do individual à comunidade global, transformando estruturalmente a forma de pensar e fazer negócios, fazendo emergir uma nova cultura econômica, catalisadora da erradicação da pobreza, promovendo um fluxo infinito entre oportunidades e vulnerabilidades, criando assim a comunhão de bens, comunhão de talentos, comunhão da própria vida. Por fim, uma economia de comunhão, por um mundo mais justo, regenerativo e fraterno. Nós temos aí 14 milhões de desempregados, 50 milhões de pessoas que estão passando fome. O que a gente faz com isso? A gente vai esperar o mundo, o sistema mudar, o mundo nascer diferente um dia? A gente tem que fazer alguma coisa. E para isso precisa de muita inteligência coletiva. É falar de um jovem que tem um sonho. E que sonho é esse? Ser visto como gente, não ser visto como alvo. Infelizmente, o IBGE diz que um jovem negro ele tem 64% de chances de ser um alvo. O que nós queremos é que esse jovem que cresce em uma comunidade carente, em uma comunidade desordenada, em uma comunidade que não tem tantas oportunidades, nós queremos que esse jovem de 16, 15 anos, que ele pense no futuro, no presente, não sendo somente trabalhar em um mercado, como empacotador ou como caixa. Porque ele não pode pensar e buscar subsídios para ser o dono do... A primeira lição para quem vai empreender é essa: não se limitem, façam o que é possível fazer com o que vocês têm na mão. Se vocês querem fazer alguma coisa, o investimento inicial sempre aparece. O que me chamou muito a atenção na economia de comunhão foi a forma com que eles viam a economia. Essa forma mais humanizada e mais fraterna de atuação
dá sentido a tudo aquilo que a gente vê hoje de economias sustentáveis, mas com uma simplicidade e um calor humano muito grande nas relações pessoais. Então não é só uma teoria, né? É uma prática. A economia de comunhão é um modelo de negócios que tem uma cultura capaz de promover encontros diante de oportunidades e vulnerabilidades dentro do empreendedorismo, dentro dos negócios. Eu posso definir a experiência do projeto como um todo como uma experiência muito gratificante, muito marcante para mim, porque eu consegui atingir um dos objetivos que eu queria, que era disseminar a economia de comunhão dentro das instituições de ensino público, porque como eu, que sempre estudei em colégio particular, não tive acesso a esse conhecimento, eu só tive acesso na faculdade, então eu achei muito importante levar esse conhecimento aos alunos de escola pública, porque se eu estudei em particular durante todos esses anos de ensino médio, eu achei necessário levar isso para eles, sabe, que eu não conhecia. A melhor parte desse projeto foi que eu consegui interagir bastante com os alunos, eu consegui obter feedbacks positivos e ao mesmo tempo que eu ensinava a economia de comunhão para eles, eu consegui também saber sobre o que eles pensavam sobre. Ser uma empresa competitiva, atuar no mercado profissional, ter lucro e destinar parte dos recursos para quem precisa de ajuda. Esta é a economia de comunhão, uma experiência empresarial e de partilha que você conhece hoje aqui no Chão em Paz. Uma filosofia empresarial em que o lucro, além de ser aplicado na empresa e destinado para o proprietário, é usado também para o benefício da comunidade. A economia de comunhão nasceu no Brasil dentro do movimento Focolare e há cerca de 20 anos prova que as empresas podem ser lucrativas e ainda contribuir para o desenvolvimento social e humano. Ao meu lado está Israel Coelho Freitas, ele é do movimento Focolares aqui da Bahia e vai nos falar um pouquinho mais sobre essa experiência da EDC, Economia de Comunhão. Olá, Israel, como é que nasce essa experiência? Então, Fernanda, a Economia de Comunhão, ela nasce da inspiração de Chiara Lubich, a fundadora do movimento dos Focolares. Numa das suas visitas ao Brasil em 1991, Chiara vendo a cidade de São Paulo cercada por essas periferias com grandes favelas, com grande miséria, Chiara ficou muito também impressionada, muito chocada com o contraste, a desigualdade que ela viu e se questionando sobre por que tanta riqueza num país e também ao mesmo tempo tanta pobreza. E daí surgiu a ideia de uma iniciativa econômica que pudesse gerar um modelo, uma proposta nova de economia. E essa proposta nova é o que se denominou depois, posteriormente, a economia de comunhão. A ideia de empresas formadas por cristãos que pudessem atuar dentro do mercado, pudessem competir no mercado, mas com a finalidade não de acumular lucro indefinidamente, e sim de colocar parte desses ganhos a serviço da construção de uma sociedade nova, a serviço da construção de estruturas novas, a serviço da formação de uma cultura nova que gerasse um pensamento econômico diferente, cujo homem estivesse no centro desse pensamento econômico.